Olá, Igreja Sal e Luz Santa Rita, como vocês estão? Que saudade de vocês! E eu estou muito feliz hoje por estar aqui compartilhando este vídeo, por também ver as fotos de vocês, os vídeos de vocês que vocês compartilham após o culto, né? Após a célula, perdão. E eu tenho certeza de que hoje será um dia grandioso, hoje será uma noite extraordinária, em que Deus vai falar de uma forma tremenda aos nossos corações. Amém? Esse estudo de hoje, né, que é sobre a adoração, ele foi preparado com muito carinho, e eu espero que o Senhor possa utilizar, né, instrumentalizar esse estudo para que ele possa alcançar o mais profundo dos nossos corações e que a gente possa se conectar a ele. Amém? Então, o tema de hoje, deste vídeo, é sobre evangelismo na célula. Sabe aquela coisa, aquela descoberta tão boa, tão importante, tão incrível, que você não consegue ficar com ela só para você? Você tem que compartilhar com as outras pessoas? Então, o evangelismo é isso. O evangelismo é quando a gente ama tanto a Cristo, quando a gente tem uma conexão tão forte com Ele, que o próprio Espírito Santo, ele nos conduz a levarmos a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação até outras pessoas, até outras vidas, sendo instrumentos do Senhor para que Cristo alcance esses corações. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer num ônibus, num trem, num Uber. Isso pode acontecer numa viagem, isso pode acontecer no nosso trabalho, isso pode acontecer para quem estuda na escola, na faculdade, isso pode acontecer, por exemplo, em um momento em que a gente está ali falando com alguém pelo WhatsApp, pelo telefone, numa rede social, mandando uma mensagem. As maneiras de a gente evangelizar, os canais pelos quais a gente pode evangelizar são infinitos, não é verdade? E o segredo, gente, é a gente entender que nós não estamos sozinhos nessa missão. Tem gente que quando a gente fala sobre evangelismo, a pessoa meio que trava, ela paralisa, porque ela tem medo. O que é que as pessoas vão achar? O que é que vão dizer de mim? Mas e se essa palavra não for bem aceita por essa pessoa para quem eu vou falar? Gente, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Amém? E o importante é que cada um de nós que estamos hoje reunidos aqui na célula, nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma família da fé, nós fazemos parte de um time do Senhor, que foi escolhido por Ele para brilharmos a luz de Cristo em todos os lugares onde a gente vai. E aqui a gente está falando da cidade de Santa Rita, de cada amigo seu. Sabe aquele amigo, aquela amiga de infância? Aquela pessoa que de vez em quando fala contigo, pedindo um conselho, pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda. Então, talvez essa pessoa ela possa ser alguém por quem a gente possa orar, alguém por quem você possa dedicar a sua atenção, o seu tempo a sós com Deus, para que a gente possa interceder, para que o Espírito Santo alcance o coração dela. E também a gente precisa entender que testemunhar de Cristo não é só a gente simplesmente chegar e falar do plano da salvação, falar que Cristo morreu por aquela pessoa, que Cristo deseja nos salvar, nos reconectar a Deus, que somente por Ele a gente alcança essa salvação, porque pelas obras a gente nunca conseguirá, mas que a salvação é esse presente que a gente não merecia, mas por amor o Senhor nos entregou ao se sacrificar por cada um de nós ali na cruz do Calvário, não é verdade? E entender que Cristo ele tem uma vida plena, uma vida nova para cada um de nós, não é verdade? E que somente nele a gente encontra a essência, somente nele a gente encontra a verdade que de fato preenche o nosso coração, o propósito, né, para o qual nós somos criados por ele, desde antes da fundação do mundo, propósito para o qual ele nos escolheu, para que a gente vivesse, né, nessas boas obras, para que a gente vivesse de fato a fé sobrenatural, a fé no Senhor, a fé no Deus que remove montanhas, a fé no Deus que muda circunstâncias. E aqui a gente está para dizer que a célula também é esse instrumento de evangelismo. Aqui na célula a gente pode convidar pessoas, na célula a gente pode até orar por um amigo, uma amiga, um familiar, crendo que o Senhor ele pode operar
Ele vai operar através das nossas orações. O Senhor, Ele tem a capacidade, através do Espírito Santo, de quebrantar corações, de mudar destinos, de alterar caminhos, de gerar transformação, de fato, gerar essa libertação em relação ao pecado, a vícios que aprisionam, a correntes, não é verdade? E a gente pode ser esse instrumento, a célula é isso, a célula é esse instrumento, para que a gente não vire aqui, né, um clube, ou que a gente vire aqui um grupo assim confortável, que se ama e tudo, não, isso é bênção, mas a gente precisa entender que nós somos chamados também para alcançar outros, e esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa célula, amém? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o coração, né, do evangelismo, a essência do evangelismo na palavra de Deus. E, de fato, lá em João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o evangelismo, ele nasce, ele surge a partir do amor de Deus. Não é uma obrigação. Deus, ele ama as pessoas ao nosso redor. Deus ama os nossos familiares. Deus ama nossos amigos, Deus ama o nosso bairro, Deus ama as pessoas do nosso trabalho. Deus, Ele te escolheu, Ele me escolheu para nos usar, para que através desta célula a gente possa ser um instrumento desse amor. E aí Jesus, lá em Mateus 28, de 19 a 20, Ele deixa isso muito claro, quando Ele fala, olha, portanto, vão, né? Não é fique parado, não é vamos ficar aqui, não, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E olha só, logo em seguida, o próprio Jesus diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele não enviou a gente solitariamente, a gente não está sozinho, Ele vai conosco. Ele prometeu e Jesus é fiel para cumprir. Ele disse estará conosco. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E Jesus, ele nos colocou na nossa igreja, na Igreja Saul e Luz Santa Rita. Jesus, ele nos colocou nesta célula da qual você participa. E isso acontece para que a gente possa caminhar junto. Porque uma brasa, quando ela é tirada sozinha da fogueira, a tendência é que ela apague. Mas se aquela brasa ela permanecer conectada à fogueira, às demais brasas, uma brasa vai continuar ali incendiando a outra, de maneira que elas permanecerão juntas, acesas, para a glória de Deus. E o evangelismo bíblico, ele não é sobre uma técnica, ele não é sobre decorar um discurso, decorar uma fala, não. É sobre vidas transformadas que atraem outras vidas. É sobre uma família da fé, uma comunidade tão real, tão cheia do Espírito Santo, tão cheia do amor de Jesus, que as pessoas olham e pensam, olha, eu quero fazer parte dessa família. Esse amor de Jesus, através dessas pessoas, me atrai. E além disso, em segundo lugar, eu quero dizer que na unidade da célula, na unidade da igreja, na unidade do corpo de Cristo, isso é também um instrumento para essa evangelização. Porque sabe qual foi a oração mais intensa que Jesus fez antes de ir para a cruz? Não foi sobre o sofrimento dele, foi sobre a gente, foi sobre essa conexão nossa. Lá em João 17, de 20 a 23, Jesus está orando e ele diz, olha, não rogo somente por estes, né, pelos discípulos primeiros ali que Jesus tinha, mas eu também peço por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Jesus ali, ele estava orando também por nós, para que a gente caminhe nessa unidade. E aí ele orou dizendo, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus disse, para que o mundo creia que o Pai o enviou, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a unidade da nossa célula, ela acontece também através do evangelismo.
quando a gente se perdoa, quando a gente se ama, quando a gente está aqui de uma maneira genuína, né? Sem se importar com aquele pisão no pé que eventualmente acontece, mas tratando as pessoas em amor, agindo com honra uns para com os outros, honra para com os líderes da célula, né? Então, a gente entende que o nome de Jesus, ele é proclamado. Esse testemunho, ele fala alto, e isso atrai pessoas para a glória de Deus. Certa vez, eu conheci uma pessoa que ela perdeu o emprego. E sabe o que aconteceu? Durante 3 meses, os irmãos da célula se organizaram. Eles oravam semanalmente por isso. Aqui e acolá, na necessidade mais pesada daquela pessoa, os irmãos chegavam junto, levavam uma cesta básica. E o que aconteceu é que aquele grupo, cuidando uns dos outros, alcançou uma vitória. Aquele irmão, ele conseguiu o emprego dele. E hoje ele permanece na célula. Aquilo foi uma dificuldade que ele passou, mas que o Senhor usou para a glória dele. E a partir dessa comunhão, a partir dessa união, né, esse evangelismo, ele aconteceu. E pessoas chegaram até a célula através desse testemunho. Porque elas viram aquelas pessoas vivendo, de fato, a essência de Jesus. Isso é muito importante. A gente transmite Jesus através do nosso olhar, a gente transmite Jesus através da nossa fala, através das nossas atitudes, através de gestos, né? E é muito importante que a gente, de fato, lembre sempre disso, que a gente seja intencional nisso, em falar de Jesus às pessoas, em convidar pessoas para a célula, porque aqui é um local onde elas vão ser, de fato, amadas, onde elas vão ser abraçadas, elas vão ser conectadas a esse amor do Pai. E cada um de nós, né, você, eu, cada pessoa que compõe esta célula, nós temos um lugar, nós temos uma missão, uma função no reino de Deus. Lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, Paulo ele ensina algo que é revolucionário sobre como funciona o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, né? O corpo de Cristo, a célula é parte do corpo de Cristo. Então, cada um de nós temos uma função específica. Alguns são mais de falar da palavra, outros são mais de ser essa pessoa que vai, de fato, ser esse instrumento de Deus, né? Acolhendo, socorrendo, né? Estando junto. E outras pessoas têm um talento específico, por exemplo, para orar, para interceder, outros para trazer, de fato, uma profecia, uma visão do céu para a vida de algum membro, alguma pessoa aqui da célula, né? Então, nós temos diferentes dons, e nessa unidade do corpo, nessa unidade da célula, das células, da igreja, né? Essa união, né, desses membros, essa união dos talentos que Deus entregou a cada um de nós, ela acontece para que o nome de Jesus seja proclamado, para que as pessoas de fato se conectem à mensagem de Jesus, entreguem a sua vida a Ele, reconhecendo que somente Ele é o Senhor da nossa vida. Eu não posso ser o meu próprio Senhor, eu não posso ser dono do meu destino, porque fazendo isso eu vou andar de uma maneira errante, eu vou andar de uma maneira que lá na frente eu vou acabar quebrando a cabeça, batendo a cabeça na parede. Andar com Jesus é andar em segurança, e as pessoas precisam dessa mensagem, essa mensagem do Evangelho que transforma, essa mensagem do Evangelho que alcança com amor, né? Essa mensagem do Evangelho que alcança e muda rotas, muda destinos e nos conecta à eternidade. Amém? Então, talvez você tenha uma facilidade de conversar com o vizinho, talvez você tenha o dom de orar por outras pessoas, né? E levar cura. Talvez o seu dom seja simplesmente preparar um café, preparar um bolo, né? Para receber pessoas com hospitalidade. Talvez você seja boa em organizar reuniões, em cuidar de crianças, em visitar doentes, né? E aí Paulo diz, lá no versículo 21 desse capítulo que nós mencionamos: o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Aqui na Sal e Luz, a gente entende que nós
nos sentimos seguros, né? Nós temos aqui uma igreja bíblica, uma igreja que exalta a Cristo, que tem Cristo como centro, que flui nos dons do Espírito Santo, e a gente se sente à vontade, confortável para falar de Jesus publicamente. E nem sempre é assim, às vezes é um exercício, às vezes a gente vai primeiro falar para depois receber esse encorajamento, receber esse selo de fato, né, do Senhor. Mas é importante que a gente sempre haja com fé, que a gente simplesmente semeie a palavra, que a gente faça convites, e a resposta, né, ela não depende de nós. Ela depende do Espírito Santo agindo no coração daquela pessoa, e aquela pessoa, né, dizendo sim ao Senhor. E vamos orar para que isso aconteça realmente, mas sem se preocupar, sem nos preocuparmos com o resultado. Vamos simplesmente semear, porque a partir do momento que a semente ela cai num solo fértil, ela necessariamente irá frutificar. E a gente vai ver esses frutos sendo colhidos aqui na célula. Novas pessoas, novas famílias chegando através desta porta, né? Se conectando à igreja do Senhor e se tornando discípulos de Jesus, que consequentemente farão outros discípulos, e assim a obra do Senhor se expande, o reino cresce para a glória dele. E eu quero ouvir um amém, né? E a nossa célula é isso, ela se conecta à igreja. Lá em Efésios 4, de 15 a 16, Paulo diz: olha, antes, seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, eu posso ser um dedo do pé, você pode ser um joelho, outra pessoa pode ser um dedo mindinho, outra pessoa pode ser um olho, outra um ouvido, e assim juntos, conectados, né, tendo Cristo como cabeça desse corpo, nós avançamos, né? Avançamos em direção à missão que Ele tem para nós, em direção ao propósito que Ele tem para nós pessoalmente. Cada um de nós tem um propósito, mas como igreja, como célula, o Senhor também tem esse propósito. E nós cremos que em breve esta célula ela vai crescer ainda mais, de maneira que essa sala, esse lugar vai ficar pequeno, e a gente vai ter que multiplicar, e a gente vai, de fato, né, alcançar novos lugares, novas geografias. Em vez de uma célula ou duas células, nós teremos 3, 4, 5, 6 células se formando, né? E assim o evangelho chegando a novos bairros, a novas vizinhanças, a novas localidades, e mais pessoas podendo ter acesso a esse evangelho autêntico de Jesus Cristo. E é isso, a célula cuida, mas também a célula ela precisa apontar para a igreja, porque a igreja é o que Jesus deixou, né? A igreja ela equipa, ela treina, e ela também envia os discípulos. E eu e você somos enviados pelo Senhor, pela nossa igreja, pela Igreja Sal e Luz, para fazermos discípulos. E a célula é um ambiente adequado, um ambiente propício para isso, um ambiente favorável para isso. É o corpo de Cristo funcionando em plena unidade. E aqui na Sal e Luz a gente não faz assim um floreio, né? Dizendo assim, agora a sua vida vai ser diferente porque tudo vai acontecer da maneira como você quer. Não, isso não é evangelho, né? Mas o evangelho, ele é na verdade a certeza de que Jesus ele permanece conosco, a certeza de que independente de sol ou chuva, a certeza de que independente das circunstâncias favoráveis ou não, nós temos fé num Deus vivo, fé num Deus que pode mudar circunstâncias, fé num Jesus que está aqui entre nós, num Jesus que é o Emanuel, Deus conosco, no Espírito Santo que habita em nós e que intercede por nós diante de Deus. E é isso, né? Esse evangelismo ele se conecta à nossa vida real, em nosso trabalho, né? Em nossas situações da nossa vida cotidiana. Isso é muito importante. O evangelho ele não é uma teoria, o evangelho ele não é só assim, uma ideia, não, ele precisa descer ao coração e se conectar à nossa vida. É vida com vida, é ferro afiando ferro para a glória de Deus. E a igreja de Atos viveu isso, né? E a palavra diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então vejam só, primeiro eles viviam em comunhão verdadeira, em alegria genuína, em amor sincero,
E o evangelismo, o falar de Jesus, não era um esforço, era simplesmente uma consequência, né? Eles simplesmente falavam aquilo que eles estavam vivendo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso é importante a gente estar sempre em oração, a gente estar, né, nos nossos trajetos, orando ao Senhor, entendendo que não é a força do nosso braço, mas que é a unção dele que se conecta com a gente, que é a nossa oração, né, levada a ele, fazendo sentido, e Deus agindo a partir dessas orações em resposta ao que a gente pede a ele. Amém? Então, a célula, gente, não é um lugar para a gente se esconder. A célula é um lugar onde a gente simplesmente tira as máscaras. Família, não precisa, a gente não precisa agir de uma maneira diferente para a nossa família da fé. Não, pelo contrário, a célula é um lugar onde a gente expõe as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e onde a gente cresce junto. Porque um irmão, uma irmã, ele vai orar pelo outro, pela outra. E assim a gente alcança essa vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá em 1 Pedro 2,9, a palavra diz que nós somos povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, anunciar as grandezas de Jesus não é falar sim também, mas não apenas isso, é viver de um jeito diferente, é um viver com esperança, mesmo em meio a dificuldades, é viver cheio do amor de Jesus, mesmo diante do egoísmo do mundo, é lutar contra esse sistema que reina neste mundo, é a gente dar a outra face quando alguém bate no nosso rosto, é a gente colocar brasas vivas sobre a cabeça das pessoas que nos fazem mal, entendendo que Jesus ele é exaltado, é glorificado e nos visita também quando a gente ora pelas pessoas que se consideram nossos inimigos, pelas pessoas que nos fazem mal, pelas pessoas que não nos querem bem, porque a nossa proteção, queridos, não vem de nós mesmos, a nossa proteção, ela vem do Senhor. É o Senhor quem coloca os anjos do teu lado, na tua entrada, na tua saída. É o Senhor quem guarda a tua casa. É o Senhor quem guarda a tua família. É o Senhor quem vai contigo até o trabalho, até a tua escola, até a tua faculdade. É o Senhor que está contigo na hora que você está ali na cozinha lavando a louça. É o Senhor quem está contigo em todos os momentos. E Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus do cuidado, né, que cuida de nós, é o Deus que sara a nossa dor, é o Deus que derrama essa cura sobrenatural sobre nós. Então é isso, família. Vamos então para esse estudo maravilhoso de hoje, entendendo que Cristo é exaltado quando a gente leva essa convocação, esse convite para servir a Ele, para entregar a vida a Ele, também a outras pessoas que ainda não o conhecem. E aí? E você? Já pensou na pessoa por quem você vai começar a orar? Você já tem aí na sua mente, o Senhor já colocou no teu coração a pessoa que você vai chamar para a próxima reunião de célula? Então, vamos orar juntos, crendo que essa pessoa, no nome de Jesus, ela vai atender esse convite. Ela vai chegar aqui e ela vai se conectar à alegria que vem do Senhor. Ela vai se conectar ao Espírito Santo. Ela vai, de fato, se conectar à pessoa de Jesus. E ela vai entender que somente nele a nossa vida faz sentido. Somente nele nós alcançamos, através dele, nós alcançamos o livre acesso ao Pai, através do sacrifício de Jesus, através da morte dele. Ele morreu no nosso lugar para que nós tenhamos vida, e uma vida plena, e uma vida abundante. Ele morreu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, a gente precisa se conectar a essa mensagem de arrependimento, se arrepender dos pecados, crendo que o Senhor tem esse perdão, crendo que o sacrifício de Jesus ele é eficaz e que assim a gente tem, né, aquela liberdade para se achegar plenamente, com confiança, ao trono da graça, ao trono do Senhor, por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, um grande abraço. Continua aqui nesse estudo, tá? O estudo de hoje é maravilhoso, maravilhoso. Presta atenção, participa dessa célula. Vamos nos encorajar mutuamente, vamos, né, compartilhar a nossa vida, compartilhar as orações, crendo que o Senhor tem algo especial para realizar hoje. Então é isso. Grande abraço, fica com Deus e uma excelente célula para vocês.